Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2016. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo hoje é segurança pública. Destrinchando aqui, explodindo aqui o assunto. Conselho Tutelar, pacto entre facções, Fortaleza como a capital mais violenta do Brasil, segundo o Instituto Mexicano, entre outras questões que vão surgindo. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Estamos no ar, lembrando sempre, você participa, 3486-1721, Twitter Hamilton Nog, Facebook Hamilton Nogueira, participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias, a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Ricardo Moura, você já o conhece, sempre conosco, ele é colunista de segurança pública do jornal O Povo. Também conosco Del do Laga Marcos, atualmente conselheiro tutelar e ex-presidente da Central Única das Favelas, a CUFA. Conosco também Laércio Noronha, advogado e presidente da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência no Ceará. E, fazendo a estreia aqui no A Verdade, Johan Aquino, que é sociólogo, integrante do Comitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia. Senhores, muito boa noite. Imenso prazer recebê-los aqui. O Johan, bem-vindo pela primeira vez. Os senhores já tiveram várias vezes aqui conosco. Vamos começar pelo Johan. Johan, desmilitarização das polícias, da polícia militar, na verdade, né? Óbvio. Diga, em linhas gerais, o que é a ideia e por que você participa desse comitê, o que o comitê defende. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Tá, boa noite, Hamilton, boa noite aos colegas debatedores, boa noite às pessoas que nos assistem. Foi bom até você falar, tentar corrigir aí desmilitarização da Polícia Militar, porque há, na verdade, hoje uma disputa em torno da ideia de desmilitarização, né, das polícias. Para a gente do comitê, de militarização, na verdade, é um conceito que ele se aplica não só à polícia militar, ele pode se aplicar tranquilamente, por exemplo, a uma guarda, né, que não é, em tese, não é uma polícia. Então, de forma bem didática, militarismo é um conceito que ele é fundado para a guerra. Né? E polícia é um outro conceito completamente distinto, que está vinculado à ideia de direitos, de garantias, de mediação de conflitos, de uma série de coisas que não tem nada a ver com a ideia de militar. Militar ele é forjado para ir a combate em confronto com o inimigo. E polícia envolve aí isso tudo que eu falei, mediação de conflitos, ou seja, quando você junta a ideia de militar numa ideia de corpo de segurança pública, você tem, na verdade, um enfrentamento, você tem uma declaração de guerra, que é mais ou menos o que ocorre hoje. Os índices do Brasil, inclusive, são sempre comparados a países em guerra. Né? Então, se eu entendi bem, por exemplo, a Polícia Civil, embora leve esse nome civil, você acha que é aplicado a ela, à sua formação, uma filosofia também militarizada, é isso? Exatamente, porque para a gente do comitê em específico, por conta do nosso diálogo com os movimentos, e a gente tem essa visão diferenciada, militarização ele é um conceito que se dilui muito facilmente em vários corpos de segurança. É isso, ele é uma visão de mundo, é uma visão que ele pressupõe enfrentamento. Então você pode ter tranquilamente uma polícia civil que tem essa perspectiva. Um exemplo disso, por exemplo, pode ser a SWAT, que é uma polícia civil dos Estados Unidos, ou, por exemplo, a CORE, no Rio de Janeiro, que é extremamente militarizada, ou mesmo a Guarda Municipal aqui de Fortaleza, que tem passado por um processo forte de militarização. Perspectiva de enfrentamento, de armamento mais pesado, e ideia de criminalização antecipada, seletividade penal, uma série de coisas que pressupõem a ideia de militarização da segurança pública, que é o que a gente combate. Você falou nessa questão do armamento, que a Guarda Municipal reivindica há bastante tempo. Isso não traz proteção para o guarda municipal? Então, não é em função disso que ele quer arma? Então, isso é um debate muito complexo e muito complicado, que há, inclusive, em torno de todas as corporações ao longo do mundo. Por exemplo, a Polícia Britânica era agora está com um problema recente por conta da ideia de terrorismo, mas era uma que sempre combatia a ideia que era muito vinda dos norte-americanos de um armamento, de uma perspectiva de enfrentamento. Inclusive, em Londres que nasce a ideia de policiamento comunitário, né, que é essa ideia mais forte. Mas um dos problemas da Guarda é um problema bastante complexo, depois a gente pode até aprofundar, mas na nossa avaliação, há um claro desvio de função na Guarda, né? Ela era uma guarda que era para lidar mais com a questão patrimonial e ela cada vez mais é jogada nas ruas, na perspectiva do policiamento ostensivo, né? Para somar as forças de segurança mais tradicionais. Exatamente. E aí há a demanda, né, por conta da questão da vida, há uma demanda por, né, armar-se e tal. Ok. Soles,
prazer recebê-lo, muito boa noite. O senhor é a favor dessa desmilitarização que o Johan nos adiantou aqui? Olha, boa noite, Hamilton, boa noite, debatedores, boa noite ao público que assiste a TV União. Esse tema, ele não tem consenso, nem quem defende, nem quem ataca esse processo de desmilitarização. Eu acho que, a partir dos movimentos de 2013, essa temática ela chega com bastante força. Tem pessoas como Luiz Eduardo Soares que defendem essa desmilitarização, gente da polícia que se posiciona frontalmente contrário a esse processo. Eu acho que a gente tem que avançar muito nesse processo de integração para ter um ciclo completo da polícia, onde se possa fazer a investigação, onde se possa fazer o trabalho ostensivo. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se avançou muito, no Paraná também, quando a polícia ela consegue fazer um trabalho junto aos pequenos delitos. Né? Faz um TCO, um termo de ocorrência circunstanciado, e ali vai diminuindo o trabalho da Polícia Civil, ali vai diminuindo o próprio papel investigativo, e temos vários avanços no Brasil em relação a isso. Agora, esse processo de militarização é uma postura defendida de forma muito radical, e a gente ainda tem que estudar muito para defender esse tipo de Então, hoje o senhor não defenderia um processo, mesmo que gradual, mesmo que longo, de desmilitarização? Não, eu acho que o ciclo completo é algo que a gente deve investir. O processo de desmilitarização, eu acho que ainda está muito longe. Ou seja, tem tanta coisa para estudar em segurança pública. Sim. Quer ver uma coisa? Aumento de investimento em segurança pública do ponto de vista orçamentário e resultado. Não tem nenhum estudo que comprove que isso tem resultado. Tem uma relação boa para a sociedade. Às vezes falta muito mais método, falta muito mais um projeto, falta muito mais uma articulação da sociedade do que necessariamente essas propostas fechadas e acabadas. Vários estudiosos são prontamente contrários. Bom, outros são favoráveis. A discussão, o debate nem seria, na verdade, sobre quem é contra, se é a favor, mas já que a gente entrou aqui nessa discussão, eu queria saber a opinião do Ricardo como uma boa noite, e depois nós vamos conversar sobre o Conselho Tutelar. Ricardo, você é a favor desse? Você também é um estudioso do assunto? Boa noite, Hamilton. Boa noite ao público, aos colegas que estão aqui presentes. É interessante essa questão do conceito da militarização, porque ela perpassa não só a corporação em si, não só a polícia. Sim. A gente tem uma demanda, nós, sociedade, por uma polícia militarizada, assim como os governos têm. Por quê? Porque quanto mais a gente tem uma polícia que se baseia na hierarquia, na disciplina, mais fácil você ter o controle dela. E isso é bom? Não. Para a sociedade? Depende. Isso é bom para quem governa. Sim. Né? Porque um governador, ele tem na mão ali uma polícia que obedece às suas ordens, já que ele é o comandante em chefe da polícia, né? Quase como uma linha direta. Então, você tem governadores que se valem mais desse direito e você tem governadores que se valem menos. Uma polícia que se volta para a sociedade, que se volta para uma sociedade democrática, ela tem um outro tipo de comportamento. E aí entra a pergunta, será que interessa ter uma polícia assim, para a estrutura autoritária? Ela seria mais rebelde? Seria isso? Em tese, ela seria mais... Em tese, ela seria mais socialmente. mais pró de um conceito de cidadania. Há uma mudança que passa, que até eu estou discutindo isso na minha pesquisa, que ela é muito sutil. A gente tinha uma Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania. Sim. Segurança Pública e Defesa da Cidadania. E mudou no governo Lúcio Alcântara para Defesa Social. Defesa Social e Defesa da Cidadania são duas coisas que não dialogam. Sim. Porque a Defesa Social tem a ver com a questão da proteção, da definição do inimigo, né? da defesa da sociedade. E a Defesa da Cidadania tem todo um resgate do cidadão, da inserção desse cidadão em um contexto de uma sociedade democrática. Então, talvez, pelo menos em tese, é o que é mais necessário no nosso momento histórico. Aí entra um conceito bem mais largo de segurança pública. Né? Então, assim, quando o professor Laes fala que não se tem um consenso, na verdade, a gente é um campo tão vasto, né? Porque a polícia ela não está solta da sociedade. Né? Eu converso muito com policiais, e tem um policial que me falou uma coisa muito interessante, falou assim, olha, a polícia é o povo fardado. Sim. Então, quer dizer, a polícia que nós temos, ela tem um pouco da população que está ali presente, porque o policial não é um ser alienígena. Sim. Né? O policial é um ser que sofre pressão, que vem de uma classe social. Então,
Quando a gente... E o erro do policial é um erro julgado muito rapidamente e normalmente ele não é entendido, ele não tem um momento de estresse, não tem o direito de errar, né? Só para fechar, porque eu não quero me estender muito, mas quando você trabalha de uma ótica militar, de uma cultura militar, aquela pessoa que está dentro, ela passa a não se reconhecer como sociedade. Como civil. A divisão do militar para o civil. Sim. Entendeu? Por quê? Porque o mesmo cara que denomina o outro, classifica o outro como vagabundo, muitas vezes ele conviveu na mesma caldo cultural, na mesma caldo social, mas aí ele já muda. Só que o comunitário também não quer dizer que vai desmilitarizar. Sim. É uma nova metodologia. Sim. Tá, vamos ouvir aqui o Del. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Primeira vez aqui como conselheiro tutelar? Primeira vez. Então, parabéns. Quantos votos? 1.342 votos. 1.342 votos. Lhe deu quantos anos de 4 anos. 4 anos como conselheiro tutelar. Explique aqui para a sociedade, explique para a gente o que é um conselheiro tutelar, qual a importância, o que faz, enfim. Bom, boa noite. O Conselho Tutelar, né, é instituído pela Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né. Nós tivemos em Fortaleza o primeiro Conselho Tutelar em 1994, né. Então, já temos aí um bom tempo de Conselho Tutelar em Fortaleza. A cada 100 mil habitantes pelo SINAS, que é um sistema de acompanhamento, cada 100 mil é para ter um Conselho Tutelar, composto por 5 pessoas, eleita direta pelo povo. 5 conselheiros a cada 100 mil habitantes. A cada 100 mil, certo. Que é para ter um então, Fortaleza teria que ter? 30. Na mais de 3 milhões de habitantes. Certo. Okay. Hoje tem 8 conselhos tutelares. Né? Então, depois de mais de 15 anos, foi criado mais 2 conselhos tutelares, sim, que agora tem 8 conselhos. Mas até o ano passado só eram 6 conselhos tutelares. Né? Tipo, eu estou no Conselho 8 da Regional 6, né, que na Regional 6 e Regional 1 são 2 conselhos tutelares hoje. Conselho 7 e Conselho 1, Conselho 6 e Conselho 8. Né? Na Regional 6, para um conselho tutelar de ano passado, para 29 bairros. Né? Desde da Aerolândia até a Pedras, até a Sabiaguaba, para atender esse número de famílias, adolescentes e crianças. Né? Então, o papel do Conselho Tutelar ele é importante, né, porque ele vai trabalhar basicamente nas questões das violações contra crianças e adolescentes. Como é o dia a dia, Del, de um conselheiro? Bom, o dia a dia é o seguinte, nós temos um calendário e uma agenda, né? Na segunda-feira de audiências, terça visita, quarta atendimento, quinta atividades externas e sexta atendimento. Né? As famílias procuram para denunciar através do Disque 100, né? Pelo telefone do conselho, né? Ou a família mesmo vai lá procurar. Os casos de todos. Que tipo de caso, por exemplo? Casos de crianças que não foram matriculadas na escola porque não tem vagas, aí procura o Conselho Tutelar, pais, abandono de capaz, né? A avó chega lá porque o pai e a mãe foi embora e deixou nas costas da avó 5 meninos e ela quer um apoio do Conselho Tutelar, questões de violência também. Né? Qual o seu poder? O que você pode fazer? As pessoas e também a todos os telespectadores têm uma ideia que o Conselho Tutelar não tem nada a ver com polícia, né? Não é polícia. O Conselho Tutelar é um órgão, conselheiro tutelar que vai lá na família, vai colaborar, vai ajudar, vai aconselhar, vai orientar, né, para que aquele conflito lá gerado entre o adolescente ou entre a família seja resolvido. Nós, hoje, somos 40 conselheiros tutelares em Fortaleza, né, e andamos todos os dias e também à noite, porque tem um plantão do Conselho Tutelar, sim, que funciona de 7 da noite às 7 da manhã, para todas as regionais. Todas as regionais, né? Claro, precisamos melhorar, porque hoje tem um conselheiro de plantão, que é 2 conselheiros para a Fortaleza toda. Então, são 2 pessoas e tem um disque denúncia, andamos a noite toda, né, em qualquer canto de Fortaleza. Tem estrutura para isso? Tem o carro? Vocês são bem servidos? Tem o carro, né, tem uma estrutura, precisa melhorar mais, precisa ser mais ágil, precisa ter mais condições, né, para os conselheiros e para o atendimento. Você vê, eu estava de plantão domingo, recebi uma denúncia lá no PC, lá no Riacho Doce, 2h30 da manhã, que tem 2 crianças abandonadas, o pai e a mãe foi para a festa e deixaram as crianças trancadas. Então você recebe lá, não tem a denúncia anônima, pega o endereço, olha no Google Maps e pega a Kombi e vai... A Kombi vai lhe buscar ou você não, está lá lá? Tem no plantão, está lá. E desce 2 horas da manhã lá para dentro do PC, né? Ali. E você vai perguntando, vai olhando aqui, vai conversando, vai o conselheiro, 2 conselheiros e um educador. Se o caso for de violência, se precisar de extrema violência, aí a gente solicita uma viatura para fazer... Eu queria o comentário aqui do Laércio sobre a importância desse trabalho para a segurança pública. Isso é pura segurança pública ou não? É claro, é um trabalho de prevenção, de assistência, de acompanhamento.
né, de encaminhamento. Isso é o que é fundamental. E com pessoas que têm a legitimidade social, porque são pessoas que foram votadas, que são lideranças, que têm articulação, que podem atuar na prevenção de crimes, que podem aconselhar a meninada na infância, que pode tornar essas pessoas cidadãos melhores. O que falta para o poder público entender que isso talvez gere um pouco mais de resultado do que o... Falta ler a legislação que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta, né? Quer dizer, então, a lei é muito clara nesse sentido, né? Quer dizer, mas aí cadê o investimento? Nós temos 21 anos 22 anos de Conselho Tutelar, todo ano a gente tem o mesmo discurso, falta de recurso e tal, quer dizer, e isso é muito mais barato do que você... Exatamente. Falta uma revisão completa da ideia do que promove a conflitualidade social, quais as suas causas, o que fomenta, o que pode sanar. Via de regra, a conflitualidade social ou os problemas sociais são resolvidos com a polícia. E aí, pegando um pouco daquilo que a gente disse antes, assim, uma polícia comunitária, ela pode necessariamente não ser, ela não tem que ser militar, né? Há muitos estudiosos, inclusive o Tenente Anderson aqui, que é da polícia oficial, inclusive, que defende que é impossível ter uma polícia comunitária, justamente porque uma polícia comunitária pressupõe uma série de coisas que, por exemplo, algumas mediações que o Conselho Tutelar faz, né? Ou seja, um aproximar-se da população, uma garantia de direitos antes de uma violação de direitos, como policiais militares que dentro dos quartéis, né, e das corporações são violados desde o momento que entram lá, seus direitos. É conhecidíssimos casos de policiais, por exemplo, que são torturados. Como eles podem garantir esses direitos, por exemplo, que o Conselho Tutelar faz? Essa é uma série de garantias constitucionais. Ou seja, falta isso. Fazer o comentário? Bom, eu vejo qual é o grande papel do Conselho, né? Imagina você ir para as comunidades e também, assim, nós estamos um novo colegiado, certo? Esse novo mandato 2016-2020 que queremos fazer muito diferente, né? Visitar as escolas, visitar as entidades, conhecer o sistema, conhecer o fórum, trazer os juízes, promotores, defensores, para também conhecer o trabalho do Conselho, também conhecer a rua. Eu acho que esse papel, essa nova formatação, nós precisamos desconstruir. Senhores, pedimos um pouco de licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa A Verdade, hoje falando sobre segurança pública, entre outros assuntos, Conselho Tutelar, pacto entre facções, vamos entrar já nesse assunto, Fortaleza como a capital mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do mundo, entre outras coisas que vão surgindo ao longo do programa. Você participa, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje está o Ricardo Moura, ele é colunista de segurança pública do jornal O Povo. Conosco também o Deldo Lagamar, que é conselheiro tutelar e ex-presidente da Central Única das Favelas, a CUFA. Laércio Noronha conosco, ele é advogado e presidente da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência no Ceará. E Johan Aquino, fazendo sua estreia, ele é sociólogo e integrante do Comitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia. Vamos começar esse bloco com uma matéria feita pelo Departamento de Jornalismo da TV União. Você vai ver que são os dados do finalzinho de 2015, nós já tivemos algumas mudanças, mas já a gente entra nesse detalhe. Confira. 2015 chegou ao fim com um indicador positivo em relação à violência aqui no Ceará. Colocado pelo governador Camilo Santana como um dos setores prioritários, autoridades ligadas à área da segurança comemoraram a redução de 9,5% nos homicídios. Eu acho que houve uma pacificação dessa relação entre o governo e a polícia. Eu acho que foi estabelecido políticas de acordo, melhoria das condições de trabalho da polícia. O diálogo entre a polícia e o secretário de segurança. Eu acho que o clima favoreceu, né, além das próprias iniciativas tomadas, a diminuição da criminalidade. Mas nem tudo são flores quando o assunto é a segurança pública do Estado. De acordo com a pasta, entre janeiro e dezembro de 2015, 14 policiais, entre militares e civis, foram assassinados. Isso representa um aumento de 17% se comparado a igual período de 2014. A gente teve um aumento realmente do ano passado na morte envolvendo policiais,
mas a gente tem que, de qualquer forma, separar, na medida do possível, aqueles policiais que morrem na atividade, enfim, ou em função da atividade policial, e aqueles que são vítimas da violência urbana que atinge a todos nós, não só policiais, como o cidadão comum. Apesar do número negativo, esse advogado e membro da Comissão de Segurança da OAB Ceará acredita que a tendência é uma redução nessa taxa. Valmir Medeiros vê uma melhoria no setor, que agora conta com um sistema integrado. O governo do estado, por meio desse Ceará Pacífico, ele está fazendo reuniões e tirando a responsabilidade das polícias, que a responsabilidade pela segurança não é só das polícias. Então, neste momento aumentou, mas eu acredito, a análise que nós fazemos desses números é que foi um aumento pontual. Mas esse não foi o único dado negativo. A quantidade de mortes em decorrência de ação policial também cresceu. Saltou de 53 para 86, um aumento de 62%, um dado que precisa ser melhor investigado. Esse crescimento ele pode ser pelo aumento da própria presença da polícia no conflito com os bandidos, com os assaltantes, né, com os meliantes, mas ele pode ser também fruto de abusos. Valmir Medeiros também acredita numa redução desse índice, mas lembra que a cultura policial ainda é muito baseada no confronto. Nós ainda trabalhamos no Brasil com a teoria do confronto. No momento que o Estado, e o Estado do Ceará está fazendo isso, está assumindo a sua responsabilidade por meio do Ministério Público, por meio do Judiciário, essa responsabilidade num médio prazo, em médio eu digo aí, questão de 4, 5 meses, esses dados também tendem a cair. Ok. Bom, nessa listagem recentemente divulgada pelo Instituto lá mexicano, coloca Fortaleza como a primeira capital do Brasil, 12ª do mundo, mais violenta. Eu queria saber aqui do professor Laércio a credibilidade desse instituto, dessa pesquisa, se de fato a gente deve acreditar que Fortaleza é a 12ª cidade mais violenta do planeta. Olha, alguns dados eles reforçam essa pesquisa. O mapa da violência, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e um dado do próprio governo. Em 2006, o último ano do governador Lúcio Alcântara, morreram no Ceará homicídios 1.565 pessoas. 10 anos depois, com o governo, os 8 anos do governo Cid Gomes e o ano do governo Camilo, só em Fortaleza morreram 1.623. Só em Fortaleza. Ou seja, no Ceará todo, há 10 anos atrás, morriam menos pessoas do que em Fortaleza em 2015. Então, Fortaleza tem uma perpetuação de ambientes criminosos de 120 bairros, pelo menos 104 bairros têm IDH baixo ou muito baixo. Nós temos agora o ingresso do crime organizado. Nós temos um problema de método. O governo Cid Gomes gastou muito em segurança pública, mas não tinha um modelo, não tinha um projeto, não tinha uma estrutura de pessoal adequada para dirigir a segurança pública. Então, nós gastamos muito, os resultados não apareceram. Então, isso fez com que houvesse, né, sem falar em outros casos, sem falar a participação do município, essa quebra de responsabilidade da polícia, a sociedade, nem os municípios, nem o empresariado, nem os movimentos sociais assumiram esse papel. Então, o governador, houve um aumento significativo durante o governo Cid Gomes. A gente chegou a 4.439 em 2014 e está havendo uma pequena redução em número de homicídios no Ceará. No porquê dessa redução. Johan, você ia comentar ou não? Não, sobre os números? Tá, e a pesquisa. A gente do comitê, a gente tem uma visão que assim, a violência é um fenômeno muito complexo e que de difícil causalidade única, né? Você não consegue estabelecer uma única. Mas nós do comitê a gente estabelece, via de regra, não impede de você estabelecer alguns determinantes bem importantes. Desigualdade é um deles, assim. Aliás, só para complementar o que você disse, a professora Glória Diógenes, logo depois que saiu a pesquisa, disse, ao invés da gente classificar Fortaleza como uma das mais... E mais desiguais. Mais violentas e mais desiguais. Primeiro como uma das mais desiguais, né? Mas, Era isso que eu ia dizer. Fortaleza saiu em inúmeros jornais, né? Também é classificada como está entre as 10 mais desiguais do planeta, né? Então, na verdade, é a 5ª mais desigual do planeta. Assim, você pode pegar pelos dados estatísticos, né? Tipo, saiu agora recente, que foi motivo de debate na Câmara dos Vereadores, a Regional 2, que é a regional que tem, né, os bairros mais ricos de Fortaleza, que engloba ali o Meireles, a Aldeota. 92% dos equipamentos turísticos. É a que recebe o maior número de verbas por habitantes. Em paralelo, a Regional 5,
né, que é a que tem mais pessoas, e a que tem ali, por exemplo, o Bom Jardim, que tem inúmeros bairros que estão no topo ali da conflitualidade social e de índice de homicídio, é a que recebe menos verba por habitante. Isso está na pauta do Ceará Pacífico? Você acompanhou alguma reunião, Ricardo? Não, eu acompanho mais notícias. Alguma coisa algumas. assim. Lécio, foi alguma? Já, foi um. Johan, foi alguma? A gente tem acompanhado... Né, Tá. E isso está na pauta do Ceará Pacífico. Vamos falar um pouquinho sobre o programa. Tem 8 meses, não foi isso que a gente imaginou? 8 meses, já dá para fazer alguma avaliação? Oficial. Se é pelo menos um avanço da política de segurança do governo Cid, como é que vocês veem isso? Eu vejo que há uma transição no governo Camilo, até porque houve uma dificuldade do Camilo se eleger por conta dos números do Cid em segurança. Foi um dos temas mais atacados, foi a questão da segurança. Sim. E os piores resultados. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Há uma consultoria, o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há uma intercalação. Consultoria séria? Consultoria. O pessoal do Fórum são pessoas que entendem. Eu faço parte do Fórum também, apesar de não estar nessa consultoria. Nós temos uma relação com as outras secretarias, com as universidades, com a sociedade, mas eu acho que falta uma coisa no transparência. Não é transparência, é diagnóstico. A gente tem que ter o diagnóstico, a gente tem que ter ações concretas a curto, médio e longo prazo. Tentar reduzir em 10%, 15% a criminalidade do Ceará, o número de homicídios, quando a gente está numa situação deplorável, tanto do ponto de vista da desigualdade social, como da violência. Eu queria a opinião do Ricardo sobre o Ceará Pacífico. Olha, é uma iniciativa interessante, mas eu acho que falta um maior engajamento da população, de movimentos sociais, de movimentos organizados nessa discussão. Eles não são chamados a participar? Não é que eles não sejam chamados. Eu acho que o governo ele tem que fazer uma estratégia de comunicação. Os governos em geral gostam muito de gastar em comunicação. Sim. Eles têm que pensar uma forma de dialogar com a sociedade para que a pessoa entenda que 2 pessoas mortas numa noite no Planalto Pici, no mesmo dia que morre um soldado, tem a ver com um cidadão que mora no Montese, que mora aqui na Aldeota, que nós estamos, de certa forma, ligados. Por quê? Porque a cidade ela tem fluxos e as pessoas estão o tempo todo transitando. A gente não vive, embora se pense isso, a gente não vive num local que é num forte que é fechado. E o que mais me incomoda nesse projeto não é o projeto em si, que ele tem toda a sua lógica, mas é porque ele não consegue superar uma certa barreira governamental ou uma barreira das pessoas que estão ali. Sim. Ele não consegue chegar. Se você for na periferia... Do Bom Jardim, ainda é o problema do Bom Jardim. Exatamente. Tá aqui o Del pode falar melhor do que eu. O pessoal do Lagamar entende o que é Ceará Pacífico? Bom, Ceará Pacífico, eu estou indo para algumas reuniões aqui na área do Serviluz, lá do Genibaú, né? Então, eu acho que tem uma coisa que tem que ser muito mais simples. Você chega para algumas reuniões, uma mesa muito bonita, tudo muito, um banner, um negócio muito chique, que você chega logo assustado. Então, você traz a comunidade, as pessoas, os profissionais, os pensadores, né, os intelectuais que forem, tem uma discussão para a comunidade, né, o falar, né. Eu levo algumas pessoas, as pessoas dizem assim, eu não entendi muito o que foi falado naquela reunião. Mas o seu sentimento é de que as pessoas entendem o que é o Não entendem, né? Eu acho que o Ceará, eu falei para a vice-governadora Isolda uma vez, né? Tipo, nós do Conselho Tutelar, quem entendeu a desigualdade, passe um dia no Conselho Tutelar, né? Vá um CRAS, né? Vá um CAPS, né? Vá um centro de referência, 2 assistentes sociais numa comunidade para atender muita gente, né? Você vá ao CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial, eu tenho crianças com 9 anos com problemas de suicídio. Aí você marca 9 anos de idade? 9 anos. Aí você marca motivado por quê? 1000 problemas em casa, conflitos familiares. Aí você vai, em outubro, ter um atendimento né? Então, essa parte prática, né? Sim. Ela é muito difícil de entender, né? A teoria tem tudo lá. Então, nem precisaria de consultoria para isso, viu? Pois não. Não, o Ceará Pacífico, acho que ele avança em alguns pontos, embora ele traz algumas coisas que para a gente ainda é um pouco problemática. Dialogando um pouco com o que foi dito aqui, a população não chega muito. É verdade, a população não chega muito. Agora vamos pensar o que os governos têm feito de convite para a população pensar qualquer área da gestão, né? A cidade é interferida sem pensar a cidade com a população. Um exemplo clássico disso, por exemplo, foi a questão do Cocó, né? Que cidade a gente quer, a questão do viaduto, né? Que cidade, que tipo de modelo de cidade. Aí quando o processo entra em crise,
como está o processo na segurança pública, aí você quer brotar um interesse da população na coisa pública, né? E a população foi alijada dos discursos políticos e públicos desde sempre, né? Exatamente. Agora, sim, ele traz algumas questões importantes, que é a mediação de conflitos, né? Locais. Você tem aquela ideia da laboterapia, que é a ideia dos presidiários terem né, trabalho e tal. Olha, nós temos 5 minutos nesse bloco, eu não posso deixar de tocar no seguinte assunto. Quando se imaginava aí uma queda, quando se começa a comemorar uma queda no índice de homicídios, vem a notícia, não sei bem exatamente qual a fonte, mas vem a notícia de que é em virtude de acordo entre facções e que isso seria apenas em função de não atrapalhar o comércio de droga. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se isso faz sentido, se isso não faz sentido, desde quando é que se sabe disso. Eu já ouço rumores disso há mais de 1 ano e meio. Então, por favor, Ricardo, Laércio. Na verdade, a presença de membros do PCC, do Comando Vermelho, já é notada já há algum tempo. Isso é fato, não é desconfiança. Isso é fato. Agora é o seguinte, entre a menção à atuação dessas pessoas e o reconhecimento oficial, estatal, há um passo imenso. Sim. Né? Nessa minha pesquisa, 3 interlocutores, eu me lembro que eu estava aqui ano passado, e eu comentei contigo antes de começar o programa, eu falei assim, olha, o pessoal está estranhando essa coisa que está tudo muito parado. Sim. Né? Quer dizer, quem está na rua. E policiais me falaram, olha, tá acontecendo aí alguns entendimentos. Já está rolando rap do pessoal dizendo que que é amigo do outro, que não sei quem, comunidade tal, tá fazendo a amizade. Então, havia sinais. Né? Agora, para o governo é difícil ele reconhecer isso. Nunca ele vai reconhecer. Mas para você isso já é um fato? Não, é um fato. É um fato. Agora... E é isso que está determinando a diminuição? Mas presta atenção. Assim como ocorre com os homicídios, que a gente não sabe as causas dos homicídios, né? Sim. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte... Houve problema aqui? Não, acho que tá podendo ouvir. Ou passa o microfone. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Na verdade, como a gente tem um índice baixo de resolução de homicídios, a gente não sabe por que as pessoas estão morrendo. Se a gente não sabe por que as pessoas estão morrendo, a gente não pode fazer uma ação pontual em relação àquilo. Aí não tem diagnóstico. Aí não tem um diagnóstico. Então, se a gente não tem um diagnóstico, como é que a gente vai dizer que a pacificação tem algum efeito? Eu queria ouvir... Temos pouco tempo, por favor. Olha, primeiro aspecto. A gente tem que ter um secretário que saiba se comunicar com a sociedade. Qual é o projeto de curto, médio e longo prazo? Onde é que outras secretarias vão ingressar? Como é que a gente combate o crime de forma imediata, o patrimonial, os homicídios? Nós temos que ter um orçamento diferenciado. 99% do orçamento, Johan, é vinculado à segurança pública e repressão. 1% à defesa social ou defesa da cidadania, que é justamente os conselhos comunitários de defesa social, que já existem há 20 anos e que podem fazer um papel muito grande nos bairros. Nós temos hoje um fato concreto, que é a presença do crime organizado nos bairros, Sim. nas periferias, nas favelas e dentro dos presídios. Nós temos mais de 50 pessoas hoje das duas facções. Facção criminal não é enredo de novela, não é enredo, ele já está presente. A criminalidade de Fortaleza também é fruto da presença organizada do crime. Você também atribui a diminuição dos homicídios? Não só isso, eu acho que esse governo avançou, porque nós também chegamos a um ápice em termos de homicídio. Sim. Chegamos a um ápice, 4.400 crimes, é um número vertiginoso. Sim. Né? Nós temos Fortaleza com toda essa problemática social, mas não querer acreditar, dizer que é fantasioso, que é brincadeira, tem um aspecto do governador que não quer alarmar, não quer criar pânico, mas também a gente pode ser um futuro Brizola, não em fazer acordo com o crime organizado. Mas vai que o crime organizado se enraiza aqui de forma tal que daqui a 3, 4 anos vão dizer que o governador foi leniente ou omisso. Tem uma coisa que não está sendo falada, mas que é importante que se diga. O crime, entre aspas, organizado, que esse conceito é muito problemático, né? Mas o crime organizado, ele não se estrutura se ele não tiver anuência da sociedade. Sim. Se ele não tiver anuência da polícia. Tá. Então, quando a gente fala em pacificação, é importante a gente pensar o seguinte, até que ponto é PCC, até que ponto é gangue, até que ponto é polícia, até que ponto é comerciante, Sim. até que ponto é população a população gosta disso, ela gosta. Então isso tem que ser questionado. Del. Na prática, eu vejo que nos meus atendimentos, assim, pode vir para cá, Del, tá tudo calmo, né? Então, os meninos passam para um lado para o outro, né? Jovens ameaçados, de um bairro para o outro, para um território para o outro, um vai para um terminal para o outro, né? Então,
na boca, né, miúda, né, na padaria, na oficina, está pacificado, vamos andando para todo lado. Criou um sentimento de paz, né, de tranquilidade, se é ou se não é, sei que está. Se chamar um intervalo, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, Facebook, Hamilton Nogueira, a gente volta já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre segurança pública. Na pauta temos Conselho Tutelar, o suposto pacto entre facções, Fortaleza como a capital mais violenta do planeta, entre outras coisas. Você participa, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você, participa de casa, aqui conosco hoje estão Ricardo Moura, que é colunista de segurança pública do jornal Povo. Conosco também o Deldo Lagamar, que é conselheiro tutelar e ex-presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Laércio Noronha conosco, advogado e presidente da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência do Ceará. E Johan Aquino, sociólogo, integrante do Comitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia. Antes da gente passar aqui a palavra para o Johan, conforme eu prometi no bloco passado, quero registrar aqui o Adriano Silva diz: quando houver por parte do governo uma ação ostensiva das polícias, a sociedade compreenderá melhor o Ceará pacífico. Rubens Corrêa, que diz que o que mais estimula o crime no Brasil é o fato das leis sempre favorecerem o bandido e a cadeia para muitos é lazer. Ele diz isso. Um abraço também para o meu amigo Walter Cantídio, que está em casa assistindo. Grande abraço, Walter. Bom, desses comentários, vou tirar só um trecho. Falta lei? A questão é lei? Ou é cumprimento de muitas leis que existem? Eu, particularmente, a gente do comitê, na verdade, acredita que não falta lei. O Brasil é um dos países que mais promulgou lei aí nos últimos anos. Sim. E aí, inclusive, uma questão a ser refletida é: lei coíbe crime, né? Via de regra, pensa-se que, por exemplo, a infringir uma lei é porque falta punição. E não é verdade. A Lei de Crimes Hediondos no Brasil, de 1992, propunha diminuir, endurecendo a perspectiva punitiva em torno dela, tempo de prisão e tal. E o que a gente viu de lá para cá foi um aumento excessivo exponencial do número de homicídios e ocorrências criminais que ela pretendia combater. Vamos lá, a sua fala do bloco passado, né? Sobre as facções, acredito que sim, assim como os outros, não é de agora que surge, né? Muitos moradores, né? Que quem está ali com a comunidade, a gente tem trabalho em escola também, as pessoas falam sobre isso e tem características muito similares a São Paulo, por exemplo, né? Fortaleza, se você for pegar nos últimos 8 meses aí, os últimos 6 meses de 2015, começou a ter uma redução mais ou menos de 16 homicídios mensais. De repente, em janeiro... de passagem que todos os estados que apresentaram essa redução tiveram essa mesma característica de junção. Dos acordos, né? Exatamente. Em janeiro você tem uma redução de 96%. São Paulo agora tá né, a coisa do, tipo, em 20 anos é o menor número de homicídios em São Paulo. Via de regra você tem, isso é, inúmeros pesquisadores no Brasil, aqui fora do país, tem estudado sobre isso, via de regra, de fato, quando entra PCC, Comando Vermelho, mega organizações que funcionam, na verdade, como estados, né? Estados paralelos, que organizam a produção, o comércio e a venda de drogas. E aí uma questão importante a ser debatida nisso, e que a gente do comitê entende também, que a gente botou na cartilha, é a questão da revisão da política de drogas hoje em dia no Brasil, que a gente propõe isso, que na verdade tem se avançado muito, a própria ONU tem reconhecido que a ideia de guerra às drogas é uma falência. O delegado Orlando Zacconi veio recentemente para cá, o Jornal Povo fez uma matéria interessante sobre isso, que propõe um pouco disso, rever um pouco disso. Só para terminar, olha como, tipo, você literalmente criar uma regulamentação no mercado, que é o que o Comando Vermelho e o PCC faz, você consegue diminuir alguns índices. Isso é interessante refletido para a segurança pública. Eu quero também só registrar que venda de sentença e venda de liminar também é crime organizado, viu? Léo, ou Del, por favor. Bom, o que eu vejo também, né, essa questão da pacificação, aí vou puxar para nós, os conselhos tutelares, né, garantindo todas essas condições. Nós vamos ter agora uma criação de um centro referencial do Conselho Tutelar, vai ser ali na Alberto Caveiro, vai ser um centro, né, que vai ser um centro de preparação para todos os outros conselhos, para que tenha lá todo um atendimento, né, e estamos aí junto com todos os conselhos
vamos ter uma reunião do colegiado para cobrar do prefeito Roberto Cláudio maior investimento, melhores condições, para colocar que o conselho todo dia está na ponta. Então, garantindo isso, nós somos uma pacificação, né? Organizada, preparada, diretamente legítima, né? E legítima. Eu queria comentar duas coisas. A primeira é comentar fazer um comentário de um comentário que foi enviado para você, do nosso telespectador, que falou assim: a população só vai entender o Ceará Pacífico quando vir a polícia ostensiva. Isso remete à primeira fala que eu falei da sociedade militarizada, da sociedade autoritária. A gente precisa ver os homens de farda para nos sentirmos seguros. Sim. Né? Quer dizer, então, se a gente não tirar essa concepção de que eu só me sinto seguro se ver uma viatura, um homem de farda na rua, não vai acabar o militarismo, né? E aí entra uma outra questão, que essa coisa da pacificação, ela nos coloca uma coisa interessante para quem estuda a violência. O Estado é capaz de pacificar uma sociedade? O Estado é capaz de trazer segurança? Está preparado para isso? Não, mesmo que ele seja preparado, ele tem condições? Porque se a gente for pegar, a gente tem um Estado, a gente tem um pool de empresas de segurança que atuam muito fortemente e que se beneficiam da falta de segurança, né? E aí a gente tem agora um terceiro ator, que são esses grupos organizados que promovem pacificações nos seus territórios. Então, será que a gente não tem que começar a pensar agora numa segurança promovida por esses três atores? Olha, a Nilda Moura disse que está assistindo o programa e queria perguntar como é que ela faz para colocar um projeto no seu bairro. Tipo uma defesa das crianças no momento que são geradas. Algo assim. Alguém tem... Como é que faz isso, Del? Primeiro assim, ela tem que se organizar, né? Nilda Moura. Nilda Moura. Nós temos o Conselho Municipal Nilda, por favor, bote aí na sua mensagem qual o seu bairro, por favor. Primeiro, temos um Conselho Municipal de Criança e Adolescente, né? Toda a entidade, quem for criar tem que estar regulamentada, organizada, né? Tem que procurar esses espaços, né? Procurar também o Conselho Tutelar, também, que a gente pode orientar, informar. Tem os fóruns DCA, tem vários outros espaços para também não criar uns projetos da noite para o dia, né? Porque tem suas regras, tem suas organizações. Disso. Bom, você queria propor a seguinte discussão. Quais as consequências desses acordos, né? Reduzir homicídio sempre é muito bom. Sempre é muito bom. Sim. Deve ser comemorado. 1 homicídio, 2 homicídios. O problema é o Estado de Direito ficar refém do Estado criminal. Essa pacificação ela é volátil. Um dia o Estado criminal vai enfrentar o Estado criminal. Né? Um dia esse crime organizado ele pode estar enraizado de tal forma que ele vai dominar os serviços, como domina no Rio de Janeiro. A NET, o gás, os correios, né? Isso vai ter que ter autorização para ingressar em determinados bairros. Ele vai financiar a política. Determinados candidatos que vão ter o apoio do crime organizado. Como hoje, você tem uma estrutura de profissionais do direito, principalmente de advogados, que fazem um serviço, profissionalmente ou não, mas estão ao lado do crime organizado. E, além de tudo isso, o que é que isso vai gerar em termos de justiceiro, de milícia, de perseguição à autoridade, juízes, promotores, né? Então, tudo isso são consequências do Estado de Direito refém do Estado criminal. Então, a população de forma nenhuma pode achar que isso é interessante. Isso é interessante porque os resultados a médio e longo prazo são muito perturbadores e o crime vai se enraizando, e depois fica difícil de desmontar. Tá. Acho que do ponto de vista das leis, a gente poderia modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente em alguns aspectos, né? Não de diminuição de maioridade penal, literalmente, da questão das drogas, mas a gente precisa avançar no tema dessa política fenômeno, como avançou a academia. Sim. Certo? Principalmente na mídia. O debate na mídia, eu acho que o Ricardo é quem na mídia faz um debate mais bem esclarecido, mais bem fundamentado, mais qualificado. Até porque também está dentro da academia. Então, acho que a sociedade e os governantes, eles também devem buscar essa aproximação. Porque nós não somos especialistas em segurança. Eu nunca fui da polícia, você nunca foi da polícia, você nunca foi, mas nós somos estudiosos. Então, essa parte operacional, com análise da política de segurança pública, é algo que deve ser melhor coordenado, melhor estruturado. Tá, só para registrar que a Nilda Moura fala, então, de Messejana, ela mora no centro de Messejana. Messejana tem Conselho Tutelar? Tem, pode procurar nós lá no Conselho 8, lá dentro da Regional 6, ou lá, né, de segunda a sexta. Então, Del é parceiro. Estamos lá junto. Você quer comentar, Johan, consequências disso? As consequências são, assim, você vê do ponto de vista das cidades que já vivenciaram isso, tem consequências graves, mas uma consequência mais preocupante aí, foi dito aqui em Estado de Direito, é o Estado de Direito ficar refém do direito penal.
hoje em dia, boa parte da conflitualidade social é regida só pelo direito penal, ou seja, é isso que o telespectador pediu, aumento da punição, mais pessoas na rua, policiamento ostensivo, que a experiência mostra que, na verdade, isso não resolve. Se isso resolvesse, né, aumento de viatura, homem, não sei o quê, o governo Cid tinha sido exemplar. E o Brasil, que nos últimos 15, 20 anos, foi o país que prendeu mais pessoas no planeta, só perdeu da Indonésia. Ou seja, você tem aí um encarceramento em massa, você tem um problema absurdo. E não resolveu. Você usa justamente a perspectiva punitivista, que não resolve nada. Ou seja, a ideia, é por isso que o Ceará Pacífico traz algumas questões interessantes, mas eu acho que ele tem um problema em específico, aí uma reflexão para passar a palavra, se a gente não conseguiu combater o crime, o tráfico e o comércio de drogas, quando ele estava pulverizado, agora que ele diminui, há uma regulamentação, que é o que muitas pessoas propõem que o Estado faça, e que alguns países estão avançando nisso, como o Uruguai, e muitos estados, por exemplo, dos Estados Unidos, Portugal, que legalizou o consumo, por exemplo, de todas as substâncias psicoativas, que tem atendimento médico. Ou seja, se a gente não conseguiu resolver, na época que estava pulverizado, vai resolver agora com mega facções, e pior, com uma polícia que cada vez acha que o problema é mais polícia. Ou seja, um convite, vamos refletir para além dessa perspectiva do combate. Exatamente. Sem falar na corrupção. Alguém falou sobre consequência? A consequência também, nessa questão da segurança, é uma coisa, Milton, que tem que ver sobre a abordagem, né? Tipo, por que você... eu vivo isso, sou conselho tutelar e essa semana fui 4 vezes para a parede, chamado de marginal, né? E tudo. Depois que eu vou me apresentar como conselho tutelar, né? Aí as coisas... Estudante de Direito. Estudante de Direito, as coisas mudam de novo. Então, não só aqui, é no shopping, é na rua, né? Esse perfil... Essa né? do shopping eu tive a oportunidade de ver, né? Ainda você tem um perfil, né? O perfil suspeito, eu de perfil suspeito, pela cor, né? Pela roupa, então... Isso lá na comunidade. Então, quando eu tenho uma polícia que não respeita o meu direito e não faz uma abordagem correta, eu tenho medo dela, entendeu? Eu viro a esquina, eu corro, entendeu? Então, quando tem um policial, eu sempre digo, quando tem um policial lá, que tem um cara do raio lá, que faz uma abordagem direitinho, o cara chama até, ele é um policial dos Estados Unidos, né? Que ele diz, tal, mostra, ele faz todo o pré-requisito direitinho, não bate, não violenta, né? Conversa com a pessoa, os malas vão tudo embora, né? Então, a comunidade sente, quando não tem esse daí, né, nós sentimos porque nós sofremos isso aí. Então, essa parte da polícia, quando ela sai, e também quando não tem as coisas importantes, como eu fui ver as areninhas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar. Né? Isso também é segurança pública, né? Segurança pública está lá, não paga a hora, né? O grama sintética, fui lá para o PC, fui lá para o Genibaú, coisas importantes, todo dia os meninos jogando, brincando, né? Ocupa o tempo, ninguém fica só no meio da rua. Ricardo. Do ponto de vista político, a minha preocupação é de que a redução dos homicídios ela vá afastando cada vez mais essa discussão do campo da arena política e da arena da preocupação da sociedade. Eu me lembro muito bem que o Fortaleza Apavorada, ele conseguiu uma coisa que os jornais não conseguiram, que foi uma reação do governo. Quando o movimento Fortaleza Apavorada ele começou a se articular, começou a ganhar força, o governo fez uma nota explicando o que faltou fazer e defendendo as suas ações. Por quê? Porque o Fortaleza Apavorada era um movimento de classe média alta. Eleitores, pessoas influentes da sociedade. Né? Esclarecidas assim, né? Formalmente instruídas. De status. Sobre outros aspectos não são instruídos. Mas aí o que acontece? A gente, quando você pega um México, né, esse Instituto Mexicano diz, não, Fortaleza é mais violento, não sei o quê. O turismo não é afetado. O turismo não é afetado. Porque nos bairros onde há o turismo... Então, não há beleza, a gente tem um estado que o turismo está se mantendo, que é uma das nossas grandes âncoras econômicas. Está havendo uma redução. Não vamos nos aprofundar muito em por que isso está acontecendo. Acabou-se o debate. Mas não acaba para quem está lá nas comunidades, que estão sofrendo. Porque o patamar é tão elevado que se a gente diminuir 20%, ainda vai ser 4 mil e pouco. Ainda vai ser 3.900 famílias que veem seus filhos mortos, que a mãe tem problema de depressão depois, né, que não tem uma justiça, que tem a descrença. Então, a minha grande preocupação é a seguinte, a gente começa a diminuir, o assunto sai da pauta, a gente vai discutir uma outra coisa, mas não resolve. Tá, bom. Como é que eu estou de tempo, hein, por favor? Quanto? 3 minutos. Bom, eu quero terminar uma última fala aqui. Uma solidariedade ao soldado do raio, Augusto Webster Rabelo Félix.
nome dele citado, mas em nome de todos os outros que também sofrem violência diariamente, né? E esse número de violência, assassinatos policiais tem aumentado, tem uma nova legislação aí punindo um pouco mais, com mais rigor, mas eu acho que ainda é muito pouco porque essa classe sofre de detenção o dia todo. Senhores, a gente tem 2 minutos e meio para terminar o programa. Eu queria dar os 30 segundos tradicionais livres para cada um. Johan, fique à vontade, 30 segundos, democraticamente abertos aí para você. Agradecer pelo convite, né? E sempre chamar as pessoas a debater isso, debater essa visão. Acho que foi colocado aqui muito bem a abordagem policial, né? Os 3 fatores de violência, acho que violência policial, violência em função da desigualdade, violência em função de uma guerra às substâncias psicoativas, eu acho que são os 3 pilares que a gente precisa começar a debater, né? E assim, minha solidariedade aqui, logicamente com qualquer pessoa morta, mas é bom lembrar, né, 100 dias aí, 3 meses da chacina. De Messejana, né? Da Grande Messejana. Solidariedade a todas as famílias de lá, a família do João Paulo, que é um frentista que sumiu, a do pedreiro Tico, inúmeras outras pessoas que são vítimas de violência policial, algumas vítimas da guerra às drogas e outras vítimas de função da tragédia, né, social que se tornou o Brasil e, infelizmente, a nossa capital. Professor Laércio. Olha, agradecer a participação no programa e dizer que a gente falta doutrina, né? Mais gente capacitada para debater isso, que não seja só dos quadros da polícia, trabalhar os 3 eixos, prevenção a curto prazo, a médio prazo, repressão qualificada, que necessariamente é uma polícia ostensiva, é uma polícia comunitária, e a ressocialização. Esse talvez seja o nosso grande problema. A gente não consegue recuperar as pessoas que vão para os presídios. A nossa laboratorioterapia é muito baixa ainda. Vou mostrar aqui a capa do livro. E envolver outros atores. Né? Envolver a universidade, envolver o empresário, envolver a sociedade civil, envolver os setores policiais, né? Envolver o Conselho Tutelar, os municípios, na OAB. E não é vendido. Não, a gente não é vendido. Esse livro foi lançado pela OAB e pelo Sinduscom. É uma análise dos erros do governador Cid Gomes e 345 propostas. É uma forma até de antecipar a ação do Ceará Pacífico. Del, por favor, 30 segundos. Bom, em nome de todos os conselheiros tutelares, o colegiado, a gente está à disposição, né, e vamos fazer essa nova gestão de 2016-2020. Estamos colocando os conselheiros na rua, conversando com o povo, participando, né, também tendo os avanços, cobrando, né, e participando das soluções também. Não só ficar falando, mas que o Conselho Tutelar seja forte, seja eficaz, principalmente para cuidar das crianças e adolescentes de Fortaleza. Ricardo. Eu queria aproveitar aqui e fazer um pouco da propaganda da minha coluna, né? Sim. Coluna Segurança Pública no Povo, a cada 15 dias ela sai. E às vezes me perguntam assim, Ricardo, você estuda essas questões e tal, mas a segurança pública está muito relacionada à nossa concepção de sociedade, a como a gente regula os conflitos. Então, eu acho que é um assunto que interessa a todos e a gente tem que se aprofundar e tem que tratar com toda a dignidade, com toda a atenção possível, né? Senhores, agradeço imensamente em nome da TV a participação de vocês mais uma vez. Acho que outros debates existirão. A gente tem a sensação de que está enxugando gelo muitas vezes, está pautando, mas é importante que a gente possa conversar de forma qualificada, séria, esse tipo de assunto. Agradeço imensamente a Sidney Simplício, Marcos Edson Cavalcante, Valder Cantilde mais uma vez, Luciana Goiana, meu amigo Sidney Guerra, Carla Azevedo, professora Sandra Helena, que fez aqui umas críticas, vamos tentar resolver. Também Adriano Silva, Rubens Correia, todos que participaram pelas redes sociais, um grande abraço. Terça-feira que vem, o programa Verdade está de volta com outra pauta, na medida do possível, tentando ser profundo e honesto com as informações e os conhecimentos que aqui são divulgados. Um grande abraço e até terça-feira que vem. Tchau.